Fala nação, muito bom dia. Bem-vindos ao canal Destino Flamengo. Estamos gravando aí o terceiro vídeo para o canal. E hoje é dia de Fla-Flu. Hoje é dia de clássico, 9h30 da noite no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo tentando aí chegar à sua quarta vitória consecutiva, tentando subir na tabela. E se Deus quiser, hoje a gente vai sair com mais 3 pontos, né? Falar um pouquinho do jogo de hoje. O Flamengo, realmente eu não tenho a menor ideia do que o Domi vai escalar para o Flamengo. Não sei se ele pretende poupar alguém. Provavelmente sim. Tem sido aí uma rotina, né? Todos os jogos aí ele tem poupado alguns jogadores. Eu acho que isso de certa forma é positivo, porque apesar de você, quando você repete o mesmo time, você ganha consistência como time, né? O time acaba se conhecendo mais, o time sabe o que cada um está fazendo em campo, mas também eu acho muito bom o fato dele estar fazendo o rodízio, porque todas as vezes que alguém precisa entrar, esse time está entrosado com o resto do elenco, esse jogador vai estar pronto para entrar para substituir quem quiser. Então, existem muitos prós e contras em relação ao rodízio no futebol, mas acima de tudo, eu entendo que a gente tem que respeitar a opinião dos fisiologistas, do preparador físico, porque nós estamos vivendo uma temporada atípica, teremos muitos jogos e, por óbvio, o Domi está seguindo aí as suas estratégias, seus pensamentos no futebol. E se ele acha que é melhor fazer isso, eu tenho 100% de confiança no técnico. Isso acima de tudo, né? O Domi sabe o que é melhor para o Flamengo, apesar de ser muito contestado pela mídia por isso. Eu também não compreendo muito bem essas críticas em relação a esse rodízio, como se o Jorge Jesus também não mudasse o time. O Jorge Jesus também fazia isso, gente, né? Com um elenco um pouco pior, digamos assim, porque não tinha jogadores que chegaram agora esse ano, não tinha o Pedro, não tinha o Thiago Maia, não tinha os dois zagueiros, Gustavo Henrique e Léo Pereira, né? Não tinha o Michael, não tinha o Pedro Rocha. Então, para o Domi, com a qualidade dos jogadores que o Flamengo tem, é muito mais fácil você optar pelo rodízio, por fazer essas mudanças. E eu acho que ele está correto, né? Se você mantém um ritmo de vitórias, mantém um time ativo, mantém um time com a pegada boa e bem condicionado, eu não tem por que a gente reclamar disso, né? Eu acho que a imprensa às vezes faz muito barulho por nada, né? De forma injustificada. Então vamos confiar no trabalho do treinador acima de tudo. Dito isso, eu penso que o Fla-Flu de hoje, o Flamengo é favorito para ganhar o jogo, em que pese o time ainda está evoluindo, muita coisa ainda precisa melhorar, especialmente a parte defensiva. É fácil saber como o Fluminense vai jogar hoje. O Fluminense vai jogar, na minha opinião, da mesma forma que jogou todos os outros jogos esse ano contra o Flamengo. O Odair Hellmann é um cara fácil de você ler o que ele pretende fazer. Eu vou ficar muito surpreso se o Fluminense jogar diferente do que jogou. Como é que o Fluminense joga? O Fluminense ele preenche o meio de campo, ele bota muitos jogadores no meio de campo, o Flamengo não ter a possibilidade de fazer aquelas triangulações, do Flamengo não encontrar os jogadores entre as linhas ali para poder criar as oportunidades de gol. Ele é um time que joga de forma reativa, né? Vai jogar no contra-ataque e o grande problema do Flamengo hoje vai ser melhorar a parte defensiva para evitar que esses jogadores do ataque do Fluminense, que são jogadores velozes, normalmente são jogadores que têm uma qualidade para poder definir esse contra-ataque, a gente precisa minimizar isso. Então esse é o desafio do Domi hoje para o jogo contra o Fluminense, na minha opinião, é minimizar os contra-ataques. Perdeu a bola, vai de encontro à bola, tenta tomar a bola, ou faz a falta se precisar, porque o time do Fluminense tem mais qualidade do que tinha o time do Fortaleza, do que tinha o time do Bahia, e a gente pode sofrer com isso. Para mim, essa é a minha maior preocupação no jogo de hoje. O Flamengo deve trabalhar com a posse de bola, deve ser o dono da posse de bola no jogo hoje, e tem que ter sabedoria, paciência,
para saber penetrar no sistema defensivo deles, porque sempre foi assim. O jogo Fluminense sempre foi um jogo complicado por isso. É um time que ataca contra um time que defende e que puxa os contra-ataques. Então, espero que o Flamengo tenha se preparado melhor para esse jogo e que a gente sofra. Eu tenho certeza que nós vamos sofrer, nos contra-ataques, mas eu quero sofrer menos do que a gente vinha sofrendo, até para dar continuidade nessa evolução do time que eu venho falando tanto, né? Eu não faço a menor ideia do que o Domi está planejando para o time, quem ele vai colocar em campo. Eu acho que num jogo desse contra o Fluminense, eu acho que o Pedro tem que jogar, eu acho que ele tem que ser titular desse time. Aí se ele vai colocar o Gabigol, se ele vai colocar o Michael, se ele vai colocar o Vitinho, eu entendo que deveria jogar Pedro e Gabigol. Eu não consigo compreender também quem fala que os dois não podem jogar juntos. Eu acho que isso, eu acho um argumento muito raso, assim, de quem simplesmente, eles ocupam o mesmo espaço do campo. Eu não acho que isso seja verdade. Eu acho que o Pedro, ele é um jogador que está ali numa circunstância dessa que um time joga defensivamente. Você tem um jogador, uma referência ali para poder disputar as bolas de cabeça num cruzamento que tiver, ele tem presença de área, ele faz bem o pivô, ele tem uma finalização boa, é um jogador que a gente só tem a ganhar no ataque. Então, eu se fosse o Flamengo, isso era uma primeira coisa, assim, eu entraria com o Pedro independentemente de quem fosse o jogador que tivesse ali ao lado dele. Não sei se ele puxaria o Gabigol para jogar pela ponta direita, apesar de que o Everton Ribeiro vem jogando muito bem por ali, né, um jogador diferenciado. Eu não sei se ele vai colocar, se ele vai poupar o Arrascaeta hoje. O Arrascaeta vem jogando todas as partidas, as últimas 3 partidas o Arrascaeta jogou. Então tem que ficar de olho nisso. Se ele não vai poupar hoje o Arrascaeta. Acho que não, acho que ele vai jogar, porque o Flamengo jogou sábado. Então o Flamengo teoricamente aí teve 4 dias aí para descansar, para botar o time em ordem. Eu acho que ele vai jogar. Eu acho também que o Thiago Maia tem que ter uma chance nesse time hoje, porque também não jogou as últimas partidas. Eu acho que ele está descansado, ele está pleno e é um jogador fundamental, porque ele dá essa liquidez no meio de campo do Flamengo. Ele é um jogador que volta, recompõe muito rápido a parte defensiva e ele ataca com muita precisão, tem um passe muito bom. Então eu gostaria muito de ver o Thiago Maia hoje com o Gerson no meio de campo do Flamengo. O Gerson de repente fazendo a primeira volância e ele saindo um pouco mais. Queria muito ver esses dois. De resto, eu não sei se o Flamengo vai ter outras grandes mudanças. Eu acho que ele vai repetir o sistema defensivo. E vamos ver. É tudo palpite, eu não tenho a menor ideia, mas eu tô falando um pouco com o coração assim de quem talvez gostaria de ver o time, a escalação que eu gostaria de ver. Então nós só vamos descobrir isso por volta das 8h30, 8h40 da noite aí, antes do jogo. Eu acho que o Flamengo tem tudo para sair com os 3 pontos, a gente continuar nessa crescente, em busca do topo da tabela, porque se Deus quiser, quando a gente alcançar esse topo, a gente não perde mais esse campeonato. O Flamengo está em plena evolução, os números dizem isso. É visível que o Flamengo joga melhor do que jogava nos primeiros jogos do campeonato. Nós estamos vindo aí numa Libertadores da América que vai recomeçar, né, no mês de setembro. Então a gente tem que ganhar esses jogos pré-Libertadores para poder chegar lá e ter tranquilidade de também ganhar os jogos. Vamos ficar de olho aí. E mais tarde a gente tem um pós-jogo aí, a gente vai gravar Flamengo e Fluminense para fazer uma análise aí de como foi o jogo, como é que jogou o Flamengo. E se Deus quiser, com os 3 pontos. Sempre frisar isso. Tá bom, nação? Bom dia.